rápido. Só que é muito importante os pais saberem disso, porque, por exemplo, qual é o assunto que o povo mais pede para lá na Psimama? Ai, Nanda, o que eu faço com relação à birra? E a partir do momento que a grande parte, a maioria dos pais, tratam o comportamento da criança como se fosse uma decisão. A criança está decidindo, ela está me peitando, ela está me desafiando, né? A criança está chorando no shopping, batendo perna, porque ela está mal educada e ela está me manipulando para conseguir o que ela quer. Quando você estuda neurociência, quando você estuda o cérebro dessa criança, você começa a entender que o corpo dela se sentiu ameaçado. E aquilo é uma resposta Deu do corpo vontade de dela. chorar, né? Isso. Então, a doutora Mona Della Rue, ela fala assim, existem respostas que são cérebro, corpo. Então, eu decido que eu vou beber água, eu pego essa garrafinha e eu bebo. Mas existem comportamentos que são corpo-cérebro. O seu corpo reage, depois você vai raciocinar sobre isso. Por isso que quando você pergunta para a criança, por que você fez isso? A criança fala, eu não sei. Por que você deu um tapa no seu irmão? Eu não sei. Por que você, né? Por que na escola você fez não sei o quê? Mãe, eu não sei. Não sei te explicar por quê. Eu só fiz. Logicamente, não faz sentido para mim. E se você fica no por que você fez? Não sei o quê. A criança começa a acreditar que ela é um ser ruim. Porque se ela, sem decidir, ela naturalmente faz aquelas coisas... Então, será que para essa criança adianta ficar tentando controlar esses comportamentos que são o corpo dela que está decidindo? Então, a criança meio que desiste. Mas até para birra, não tem também o outro lado? Não tem o lado também da criança que fez, porque já sabe que funciona? Então, isso aí, na verdade, o que eu falo sobre isso é que é uma forma de comunicação que foi ensinada para essa criança. Então, a criança... É aquela história a vítima, nunca é culpa da vítima, sabe? Assim, a criança foi que aprendeu essa linguagem. Então, ela basicamente está usando uma linguagem que ela aprendeu. Então, se a gente quer ensinar outra linguagem, nós somos os adultos da relação. Sim. Então, a gente tem que se responsabilizar por ter ensinado a linguagem errada, primeiro de tudo. Sabe? Se eu, por conforto, acabei entregando sempre que ela chorava, e o corpo dela aprendeu a se sentir amada, se sentir vista, se sentir considerada quando chorava e recebia alguma coisa, se às vezes é a única maneira dessa criança se sentir vista é chorando por uma coisa que ela quer, é muito injusto a gente ir começar a dar bronca, brigar, castigar essa criança por uma comunicação errada que nós ensinamos. Não digo nem castigar ou dar bronca, mas entender que existem situações em que a criança já aprendeu, ou consciente ou inconsciente, mas que ela age de alguma forma, alguma coisa dentro dela entendeu que eu choro, me entrega. Mas esse alguma coisa nem sempre é o raciocínio lógico. Porque esses comportamentos aprendidos, eles muitas vezes são mais inconscientes mesmo. Eu não estou te dizendo que não vai ter uma criança que vai decidir chorar para conseguir o biscoito. Eu só estou te falando que ela não faz isso como um plano maquiavélico. É uma coisa que ela aprendeu. Entende? Assim, igual quando você encontra uma criança na rua que está tratando a mãe super mal. Nossa, tá lá xingando a mãe, tratando ela super mal. Aquela criança, infelizmente, ela aprendeu que aquilo ali é se relacionar com aquela mãe. Por que que ela aprendeu? Como que ela aprendeu? Eu posso te contar 20 histórias de família completamente diferentes que chegaram na mesma conclusão. Mas qual é o detalhe? O detalhe é que essa criança ela precisa aprender algo diferente. Ela precisa aprender o que é respeito, ela precisa aprender a considerar, ela vai precisar de muita firmeza nesse aprendizado. E eu não quero que ninguém confunda o que eu estou dizendo aqui com deixa a criança fazer tudo o que ela quer. Não, ela não tem maturidade para fazer o que ela quer, porque às vezes o que ela quer é perigoso, é insalubre e é muito injusto com essa criança você botar na mão dela a decisão de uma coisa que ela não tem maturidade para entender. E como faz, por exemplo, a criança aprendeu, por qualquer motivo que seja, mas ela aprendeu que ela chora, a mãe entrega. Sim. Já tá nesse ponto, beleza. Ok? Tá lá no chão do shopping. Tá lá, tá chorando. É que daí o show do shopping seria, tipo assim, resolve lá e depois em casa você começa outra coisa daí, né? Não vai querer começar a resolver seu problema no meio do shopping. Galera, com licença, vocês todos terão que aguentar. Gente, olha, eu tô aqui, eu resolvi mudar agora meu comportamento com meu filho. Nesse momento. Agora. Tá? Se você é contra, vai pra sua casa. Mas estamos em casa, ambiente seguro, controlado, né? Não temos objetos cortantes por perto. Estão guardados. Tá tudo certo. Todas as pontas de mesa estão com borrachinha, tá tudo certo. As tomadas tampadas. Mas aí a mãe falou, não, eu preciso então, entendi, meu filho tá
usando essa... Eu tô com um pouquinho de calor, tem que eu botar o ar um pouquinho Claro, mais claro. aqui. Vani, você muda pra nós? O ar. Aí, se ficar frio pra você, você me fala. Aí, não, é só porque tava vindo o vento. Direto mas você. ela subiu, pode deixar mais fresquinho. Tranquila. Então, daí a mãe resolve, ela falou, ok, percebi, notei aqui, ouvi a Nanda falando. E, de fato, eu estou cedendo quando meu filho chora, preciso mudar essa comunicação. Qual é o passo? Como ela vai fazer? Isso que você falou é muito maravilhoso, porque, assim, a primeira coisa é essa mãe perceber. Eu acho que é a parte mais importante, que é você assumir. E eu vejo que há uma comunicação muito agressiva nesse sentido, como se essa mãe, ela ter sido permissiva até então, tivesse sido porque ela é preguiçosa, porque ela é uma péssima mãe. Sabe esse preconceito que há? A pessoa fala assim, fulano, tudo que ele chora, a mãe dele dá. Na hora que você fala dessa maneira, você está desconsiderando completamente a história dessa mãe, a rotina dessa mãe, né? O que ela aprendeu na infância dela. Então, eu acho interessante a gente sempre ter um olhar acolhedor para, pera lá, como que ela chegou até aí? Será que eu vejo muito, sabe o quê? Mães e pais que tiveram infâncias tão doloridas, é muito frequente. Não é o raro, é o comum. Infâncias tão doloridas, com tanta violência, né? E eu não estou falando de espancamento, eu estou falando da violência que foi naturalizada na nossa cultura. A sua mãe, o seu pai falar, vem aqui que você vai apanhar de chinelo, isso é uma violência horrível. Engole o choro. Você ir tremendo, fazendo xixi na sua roupa porque você vai levar uma chinelada, às vezes você não lembra nem por quê, ou você não entende o comportamento que você teve. Na nossa cultura, isso é naturalizadíssimo. E isso, para o corpo, é extremamente traumático. Então, vem várias famílias que vêm dessas histórias e que falam, eu não vou fazer isso com o meu filho. Eu não quero que ele sofra o que eu sofri. Só que essa pessoa, ela não tem ferramentas diferentes. Ela não sabe... E aí, o que eu faço? Se eu não vou bater, o que eu faço? Então, essa permissividade vem numa tentativa de ser uma excelente mãe, um excelente pai, uma excelente vó, né? Queria só fazer essa observação para a gente voltar com aquele olhar compassivo. E aí, essa mãe, ela precisa entrar em contato com essa dor. Ela precisa saber de onde que vem essa permissividade dela. Até porque, gente, se essa mãe vem de uma infância em que ela foi muito criticada, muito cobrada, né, que ela foi muito punida, você pode ter certeza absoluta que ela internalizou toda essa linguagem. Então, ela se cobra muito, ela se pune muito, ela se critica muito. Então, se ela não reconhece, pera lá, eu sou uma mãe tentando o meu máximo, eu só vou tentar diferente agora, mas estamos no caminho. Se ela começa a se cobrar, a se criticar, né, eu sou uma péssima mãe, eu sempre que ele chorava, eu dava. Essa necessidade que ela tem, que fazia ela se comportar dessa maneira, vai continuar ali. Essa dor, que é o quê? Às vezes o medo da criança dela não gostar dela. Às vezes um medo extremo dessa criança sentir dor. Às vezes, aquela ferida da infância, da criança, a criancinha que está lá dentro ainda, olhando e falando assim, meu filho, eu não quero que você chore, porque quando eu chorava eu sofria muito, porque... Né? Então, é importante essa pessoa entrar em contato, assim. E eu faço muito isso no meu trabalho, que é ajudar a pessoa a entender a dor dela, que leva ela a essa permissividade, para ela conseguir olhar para o filho dela e separar da criancinha dentro dela, né, que está sofrendo e que precisa ser cuidada com carinho. E aí, a gente vai olhar para essa criança e dizer, olha só, eu estava fazendo uma coisa... Vamos supor que é uma criança já grande, mas uma criança pequena são formas diferentes de lidar. Então, numa criança grande, você vai conversar, você vai falar, olha, eu descobri que eu estava fazendo uma coisa muito ruim para você. Porque, gente, olha só, você ser permissivo com uma criança é o maior desrespeito que você pode fazer com ela. Porque você não está preparando ela para o mundo, você não está preparando ela para ter amigos, você não está preparando ela para ter emprego, você não está preparando ela para nada. E pior, quando a criança chora para conseguir alguma coisa, por exemplo, se torna aquele adulto, me fala se vocês conhecem um adulto assim, aquele adulto que ele acredita que ele tem que sofrer para ter a sua atenção. Vocês conhecem gente assim, que está sempre sofrida, sempre tem que ter uma história pior do que a sua, né? Para entrar em contato com você, ela tem que estar chorando. Parece que ela não sente que se ela falar assim... estou aqui, vamos conversar. Ela sente que se ela não estiver sofrendo, ela não é vista. Isso é um aprendizado. Né? Isso. E olha só, não é uma lógica. Essa criança, esse adulto não está pensando, eu vou sofrer porque eu estou com saudade da Cris. Não. O corpo é um modus operandi do corpo. O corpo não sabe agir de outra forma. Então, não é uma decisão. Essa pessoa só sofre muito o tempo todo.
Entende? E isso afasta as pessoas, ela fica solitária, ela sofre mais. Então, eu relaciono tudo isso a tudo que a Tari foi falando do narcisista. Porque a pessoa tá tentando, cara. Ela tá tentando ali, né? E ela só piora a situação dela porque ela tá vivendo num mundo de fantasia. Então, o que a gente vai fazer? Então, se a criança é mais velha, a gente vai sentar, vai conversar com essa criança, vai falar a partir de hoje. E aí, a criança começou a chorar. Filha, você lembra do combinado que eu fiz com você? Olha só, a resposta foi não. Eu já te expliquei por que foi não. E aí, qual é a grande diferença dos quebradores de ciclos que eu falo, né? A gente vai acolher a emoção dessa criança, sim. Porque qual é a diferença entre a permissividade e uma educação que eu chamo de educação democrática? Qual é a diferença? Na permissividade, vai ser tipo, ai, meu filho, você está sofrendo, então toma o biscoito que você pediu. Na educação democrática é assim, o biscoito eu não posso te dar. Você não pode comer biscoito nesse horário. Blá, blá, blá. Agora, eu entendo que não comer esse biscoito te deixa triste. Porque eu tô de dieta, meu filho, e toda vez que eu quero comer biscoito, eu também não posso. E dói, sabe? Assim, então, eu entendo a vontade de botar o biscoito na boca e não poder. A frustração. E como você é pequenininho, não consegue lidar com essa frustração toda. Então, eu vou acolher isso. Então, eu posso te dar, sim, abraço. Eu posso, sim, te dar colo. Eu posso te ajudar a aprender a lidar com essa emoção e desenvolver resiliência. De quando eu me sentir frustrada, eu saber o que fazer. Que é muito diferente de passar a mão na cabeça que as pessoas acreditam, né? Elas acreditam que você acolhendo essa emoção, você está reforçando esse choro. Mas o que reforça esse choro é dizer para essa criança assim, sempre que você chora, você ganha uma coisa que você não ganharia de outra forma. Então, eu falo assim, tem muita criança que chora muito, porque, e aí, né, a gente fala, tem que acolher o choro e tal, só que o único momento que essa criança ganha abraço, ganha atenção, ganha beijo, é quando ela chora. Aí eu falo, então, essa criança tem que chorar muito mesmo, porque ela tem um tanque enorme de amor, de carinho, né, para encher. Se os pais só conseguem encher isso chorando, é lógico que ela vai chorar muito. Ela precisa chorar, é o recurso que ela tem. Nós, adultos, que temos que nos responsabilizar por, pera lá, só estou acolhendo a minha criança quando ela chora muito. Então, tá eu errado. preciso mudar. Eu preciso ensinar um outro padrão de relacionamento, né? Eu preciso que a